Olá, a paz do Senhor, para meus queridos irmãos e irmãs, e uma boa tarde para aqueles que irão ouvir e escutar um pouco da palavra de Deus que eu vos trago nessa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela sua existência e por nós estarmos aqui nessa tarde juntos. Vamos estudar um pouco da palavra de Deus e eu quero convidar você para fazer parte de um povo que um dia irá morar nos céus. Porque essa é a promessa que nós temos feita por Cristo Jesus quando ele disse aos discípulos que iria para o céu, mas rogaria ao Pai, e ele vos enviaria o Consolador. Então, nós sabemos que Jesus Cristo nos fez essa promessa e nós temos essa certeza que aquele que perseverar até o fim, cumprindo as regras da palavra de Deus, seguindo à risca a palavra de Deus, ele vai conseguir ter descanso para as vossas almas. E é assim que nós esperamos que um dia nos encontraremos frente a frente com Jesus Cristo. Quero dizer para você que Deus, quando nos fez, Ele nos fez para que nós viesse adorar a Ele, só a Ele, e a mais ninguém a não ser a Jesus Cristo. Então, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, procure aceitá-lo como seu Salvador, para assim você também herdar o céu. Nós sabemos que Jesus Cristo prometeu e ele não é homem para prometer e não cumprir. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E eu estava observando na palavra de Deus, a única coisa que ele quer é que nós sejamos honestos, pessoas corretas nas nossas palavras e que não brinque de ser honesto. Seja honesto, sério, correto em todos os sentidos da sua vida. Porque na sua palavra ele fala e aquele que é liberto por ele, verdadeiramente, tudo que ele for fazer é de uma pessoa que é liberto. Porque Jesus, ele não quer que nós venhamos nos perder. Ele quer que todas as almas sejam salvas, porque todas as almas pertencem a Deus. Então, por isso que ele quer que nós viva em comunhão com ele. Eu estava observando que os discípulos também passavam por muita tribulação, mesmo andando com Jesus. Que aqui no capítulo 26 de Mateus, versículo 36 e o 37 e o 38,
mostra quando Jesus escolhe os discípulos para ir orar com ele. Quando ele chega naquele lugar chamado Getsêmani, ele vai e escolhe a Pedro e chama os 2 filhos de Zebedeu e diz para eles, convida eles e sai com eles, e quando chega neste lugar, Jesus vai e diz àqueles homens, ficai aqui enquanto eu vou mais além. Para você ver que através desta palavra nos mostra que o próprio Jesus Cristo, ele sentiu aflição, e tem uma parte aqui na palavra que ele diz que tem um momento que ele fala que a alma dele está angustiada até a morte. Então, o próprio Jesus Cristo ali, estando humanizado, ele passou a sentir uma agonia tão terrível que ele chegou a dizer que a alma dele estava tão angustiada até a morte. E ele sai, deixa eles. A Bíblia relata que horas depois Jesus volta para eles. Quando volta, que chega, eles estão dormindo porque seus corpos estão cansados, afadigados, e eles pegam no sono. Jesus Cristo, o que ele quer de nós é que nós tire um tempo no meio do nosso tempo, tire um tempo para ele, para adorá-lo. Por isso que ele manda com que nós sejamos vigilantes. E diz na sua palavra, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então, nós vemos pela palavra, Jesus vai, ora, quando volta, encontra eles dormindo. Acorda eles. Depois Jesus vai de novo, quando volta eles estão dormindo de novo. Jesus segue de novo, quando volta eles estão dormindo mais ainda. Jesus vai e conversa com eles. Mas nenhuma hora vocês podem velar comigo. Nenhuma hora. Então Jesus quer que nós tire um pouco do nosso tempo para adorar a Ele. Porque tudo que você for fazer, você só realiza se Jesus, se Deus der o aval. Então, quando Jesus chega, que vê aqueles homens ali, se for observar mais para baixo, Jesus vai e fala que nós temos que viver em constante oração, porque o Espírito, ele está forte, o Espírito está forte, mas a carne é fraca. Por isso que Jesus nos adverte. Por isso que Jesus fala na sua palavra que o verdadeiro adorador, ele não esquece um só segundo da sua obrigação e a sua dependência de Deus. Nós dependemos de Deus, somos dependentes de Deus. Se você for observar,
A vida nos traz muitas surpresas, porque às vezes a gente fazemos as coisas confiando em nós mesmos. Não pedimos a Deus para Ele nos direcionar para aquilo que nós queremos fazer. Então, eu quero convidar você nessa tarde para, antes de nós lermos um pouquinho aqui no capítulo 24 da Palavra de Deus, nós venhamos orar, eu e você, nós, para pedir a Deus para nos abençoar e nos ajudar para quando Ele vir, não nos encontrar dormindo. Porque nos dias de hoje, muitos estão esfriando. A palavra de Deus mostra que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar, estão esfriando. Porque o que nós vemos de escândalo, mas mesmo esses escândalos, é bíblico. O próprio Jesus Cristo disse, mister, que venha os escândalos, quer dizer, é necessário que venham os escândalos, para que o justo se manifeste. É necessário que venham os escândalos, mas é daqueles que por ele venha o escândalo. Melhor será que pôr uma pedra de mor no pescoço e se lance nas profundezas das águas. Existem muitas pessoas que já estão esquecidas por Deus. Deus não tem mais nada a ver. Porque aborreceram a Deus. Mas Deus se aborrece, se aborrece. Nós temos o exemplo de Saul. Voltando a muitos anos atrás, vemos o exemplo da história de Saul. Saul aborreceu a Deus, Deus não quis mais nada com Saul. E outros que não completaram aquilo que era para fazer, porque Deus não quis mais que eles fizessem. Então, da mesma forma, nos dias de hoje, também existe muitos Saul que estão reprovados por Deus, porque fica fazendo as coisas desordenadamente e dizendo que Deus está no meio, mas Deus não está. Volto a repetir, nem eu nem você quer morar numa casa cheia de sujeira, cheia de lixo. Primeira coisa que nós fazemos quando aluga um apartamento, ou uma casa, ou uma chácara, seja o que for, você primeiro vai fazer a limpeza para poder você habitar. Então é isso que Jesus quer que aconteça, que nós sejamos limpos. Quando ele diz na palavra, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho dito. No livro de João. Então Jesus Cristo, ele quer unicamente que nós sejamos pessoas corretas uns com os outros. Demonstre um amor correto, sem falsidade. Quem ama não trai. Quem ama não magoa. Quem ama cuida.
mesmo que aquilo traga para ele sofrimento, mesmo que exija dele algo terrível, mas ele vai sem mentira, sem machucar, sem magoar ninguém. Fazendo aquilo que a Bíblia nos manda, ordena a fazer. Sermos homens e mulheres vigilantes, não ficar dormindo ou praticando coisas que não agradem a Deus. Amém? Vamos orar? Ora comigo. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por nos dar a oportunidade de estar aqui nessa tarde para conversar com os teus filhos e filhas, com o teu povo, dizendo para eles aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nos ensina a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. Nos ensina a andar nos teus caminhos com honestidade, sendo correto. Tudo que nós formos fazer nos ensina, nos inspira com o teu Espírito Santo. Vai aonde tem aqueles mais necessitados, que necessita do teu socorro, necessita de um abraço, de uma palavra. Usa o teu povo para pregar o teu evangelho, o evangelho de salvação. Não um evangelho qualquer, mas sim o verdadeiro, aquele que fala para as nações que o caminho é o Senhor, que só existe dois caminhos, o caminho do mal e o caminho do bem. Ensina as pessoas a procurar andar no caminho da luz. Aonde estiver, Pai, nesta tarde, alguém confuso, alguém que ainda não entendeu, que necessita do teu auxílio, necessita de ti dia e noite. Abençoa este casal, esse pai, essa mãe, essa pessoa que está sendo hospitalizado com depressão, com tantas doenças perigosas, te pedindo socorro. Vai lá e socorre, Senhor. Abre porta de emprego, mata a fome daqueles que estão com fome. Aonde tiver um grito de socorro, Senhor, seja qual for, socorre, entra com libertação de almas. Principalmente para ali nas Cracolândia. É uma desolação, uma tristeza, uma tribulação. Vai lá, Senhor, usa o teu povo para resgatar a alma ali naquele lugar. E outros lugares, Senhor, semelhante às Cracolândia, nos presídios, aonde tem guerra, Pai, ajuda o teu povo, protege. Tira o teu povo do abismo. Entra com libertação no mundo inteiro, Pai. Abre porta de emprego. Mata a fome do faminto, a sede do sedento. Entra com cura e libertação em todas as áreas, Senhor. Eis que te pedimos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, meu querido? Querido, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus,
capítulo 24, para nós sermos rápidos. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: E saindo Jesus, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrar a estrutura do templo. Aqui já mostra algo que os discípulos ficaram encantados com a beleza do templo. Creio eu que foi muito bem construído na época, né? Com engenheiros, com mestres, construtores, né? E eles ficaram tão encantados que nunca tinham visto um prédio tão lindo como aqueles e deixaram de olhar naquele momento para Jesus e começaram a admirar aquele templo, e mostrando a ele a estrutura do templo. Jesus vai e responde para eles. Jesus, porém, lhes disse: Na verdade, Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quer dizer, enquanto eles estavam falando a respeito do templo, Jesus Cristo estava falando dele. E eles falando do templo e Jesus falando deles, e eles sem entender. E eles continuaram querendo que Jesus prestasse atenção ao templo. E diz aqui, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizem nós, quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua parte? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles já começaram a dizer para Jesus que eles entenderam que Jesus estava dizendo que ali ia ser o fim do mundo. Mas Jesus estava falando do templo que era ele. Jesus não estava falando daquele templo, ele estava falando para ele. E eles já começaram a ficar perturbados e perguntaram a Jesus que sinal haverias dessas coisas que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra. E eles continuaram ainda indagando Jesus, até que Jesus, no versículo 4, Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus continua abrindo os olhos deles para eles não se embelezar com coisas do mundo, com coisas terrenas. Para não se enganar. Nós vemos que o inimigo das nossas almas, ele é tão astucioso que ele atentou o próprio Jesus Cristo. Quando a Bíblia relata que Jesus foi levado em espírito para ser tentado pelo inimigo. Então Jesus está falando aqui, desde o começo, que eles não ficassem iludidos com essas coisas, porque um dia tudo aquilo se acabaria. E eles permaneceram, até que vieram perguntar a Jesus como era que eles iam discernir algum sinal.
Jesus viu tanto que eles estavam ali perturbados, que Jesus vai e diz para eles: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o que se vê hoje, é as pessoas sendo iludidas com qualquer movimento, qualquer coisa que eles vê diferente, não pede a Deus a definição, o discernimento, fica admirado com aquilo que eles vê, outros se admirando com templos bonitos, feitos de revestido de ouro, revestido de bronze, prédios e mais prédios. Aquilo ali para Deus não tem nenhuma. Aquilo ali não abala o coração de Deus. Porque a Bíblia relata que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Lá no livro de Mateus, no capítulo 3, nós vemos João Batista aparece no deserto, pregando o evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Quer dizer, preparai os caminhos do Senhor, porque um dia ele vem para habitar naquele templo que é dele. O Espírito Santo vem para habitar num templo feito por Deus, mas para ele habitar, ele tem que encontrar esse templo, essa casa e morada do Espírito Santo limpo, sem ser enganado ou iludido com as belezas das coisas do mundo. E muitos vêm fazendo sinais, prodígios, tantas coisas que eles dizem que faz, muitas das vezes ilusão, magia, enganando as pessoas, e as pessoas sendo enganadas, se deixando levar, porque não estão verdadeiramente espírito. Como está escrito, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E lá na frente nós vimos Jesus Cristo dizendo que nós temos que viver vigilante, porque na verdade a carne é fraca. Nós seres humanos, nosso raciocínio é mais para atentar para as coisas que nos afastam de Deus. Verdade seja dita, é nós todos. Quem de nós tem coragem de renunciar a tudo, pegar uma Bíblia, um lençolzinho, jogar numa mochila e andar pelo mundo afora anunciando o ano aceitável de Jesus, pregando a palavra de Deus? Nosso intuito é mais para as coisas terrenas. Então, por isso, nós temos que viver em vigilância. Todos os dias da nossa vida, pedir perdão a Deus pelas nossas fraquezas, as nossas falhas, e pedir a Ele para que Ele venha abrir os nossos olhos, para nós não sermos enganados por falsos profetas, pessoas enganosas. Jesus Cristo está nos orientando que nós estamos chegando a um termo. Está perto do fim de tudo. Cada dia mais nós venhamos nos chegar mais a Ele. E diz aqui: ouvides de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça. Mais ainda,
não é o fim. É o que nós estamos vendo. É guerra, de rumores de guerra, é briga, é confusão, é país contra país. E aqui diz assim: portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, sede, peste, guerra e terremoto em vários lugares. É isso que nós estamos vendo, se levantando país contra país, irmão contra irmão, filho contra pai. Todas essas coisas nos mostram que está chegando o dia da vinda do Senhor. Por isso que lá, nessa parte em que Jesus fala para os discípulos, Jesus volta e encontra eles dormindo. Jesus vai e diz para eles: nenhuma hora poderás velar comigo. Todas essas coisas que estão acontecendo, Ele está nos advertindo para que nós venhamos estar sempre com os olhos abertos, os ouvidos, pronto para ouvir e saber discernir o que pertence a Deus e aquilo que não pertence. Que nós venhamos entender e observar que tudo o que está acontecendo já foi escrito. Jesus Cristo aqui já começou a advertir os seus discípulos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é miste que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Essas coisas que nós estamos vendo, tudo isso ainda não é o final. E diz: e se, porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Se você for observar, todas essas coisas que está acontecendo, está escrito na palavra de Deus. Fome, sede, terremoto, peste, guerra. Agora há pouco nós tivemos uma peste terrível, uma praga terrível, assolando a humanidade. E temos agora várias guerras se formando, outras guerras já formadas. Não é no nosso país, mas nós temos que sentir como que fosse de nos ajoelhar e orar por essas pessoas. Em vez de festa, de farra, de tanta coisa. Fazer como a Bíblia nos manda fazer. Chorar com os que choram. Nos alegrar com os que se alegram. É assim que nós devemos fazer. Porque não adianta nós termos dó e não fazer nada. Só ficar dizendo coitados, não. Já que nós não podemos estar lá, nós podemos interceder a Deus para Deus acalmar os ânimos desses homens, transformar os corações deles, que são de pedra, e colocar coração de carne,
com amor e com temor ao próximo. Alguém pode achar bom, pode achar bonito, pode dizer, aquele país é terrível, aquele... Não, essas coisas já estão escritas. Essas guerras e brigas e confusões é desde o começo do mundo. Irmão traindo irmão, pai contra filho, filho contra pai. Mas ainda não é o fim, gente. Mas todas essas coisas são princípios de dores, diz o versículo 8 do capítulo 24. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Nós estamos vendo a coisa cada vez mais ficar mais terrível. Milhões de pessoas morrendo. Guerra, confusão, briga de família, de país, de nação. E ainda estamos sem entender que todas essas coisas estão acontecendo porque já está próximo a vinda do Filho de Deus para buscar um povo escolhido, como está escrito naquela parte que fala que como o pastor aparta os bodes das ovelhas, assim também será feito. O pastor coloca as ovelhas ao lado direito e os bodes à sua esquerda. Todas essas coisas é nos alertando para que nós venhamos andar na presença de Deus. Mas mesmo assim, nós vemos que é como que não está acontecendo nada com o nosso vizinho, com os nossos irmãos lá do outro lado dos outros países, quantas vidas inocentes, quantas pessoas estão perdendo a vida. Você já orou por essas pessoas que estão em guerra? Você já orou por essas pessoas que estão pedindo socorro? Porque aqueles que já se foram não tem mais como, é só eles e Deus. Mas os que estão vivos estão clamando pelo socorro de Deus. Será que você, ao dormir, você ora por essas pessoas? Antes de você, quando você chega lá na sua congregação, que você se ajoelha, você ora por essas pessoas, você clama por Jerusalém, você clama por Israel, você clama por os outros países que são concorrentes, que são considerados como inimigos. Jesus Cristo manda que orais por todos. Ou será que você só ora por você e sua família? A Bíblia diz, orais uns pelos outros. Ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Você pode ser pregador, você pode louvar bem, você pode pregar bem, você pode ser um pastor que seja conhecido no mundo inteiro, meu amigo. Mas se você não tiver amor no seu coração, você não tiver um grande amor, tudo que você faz é anátema, para nada serve. Se tudo que você faz, se não pensar nas pessoas, se não tiver um amor pelas suas ovelhas, o que você faz é mentira. A palavra de Deus é correta. Tudo acarreta em cima do amor. Ame o seu povo, ame o seu país, ame os seus irmãos. Ame a nação no lugar em que você vive, no mundo que você vive. Ame a todos sem esperar ser amado por ninguém, porque Cristo Jesus já te ama, já te amou antes de você nascer, que deu a vida por mim e você, amém? Esse é o recado dessa tarde. Ame
uns aos outros. Que Deus te abençoe. Vamos orar comigo? Para entregar a Deus. Paramos no versículo 8 do capítulo 24. Se você puder, pode prosseguir para amanhã nós terminar esse capítulo. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa essa família, abençoa essa casa, abençoa essa pessoa que irá chegar, deparar com esse vídeo, pregando a Tua palavra, falando a respeito do Teu grande amor, Senhor. Abençoa grandemente cada um que irá ouvir a Tua palavra e aqueles que passar também o vídeo sem ouvir, sem prestar atenção. Abençoa eles, Pai, todos eles, independente, Senhor, que ache bom ou que não ouça o vídeo, mas abençoa toda a nação, Pai. Vai na casa de cada um, vai nos presídios, nas Cracolândia, onde tiver um grito de socorro, Pai, abençoa toda a nação. É isso que eu te peço, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Aceita Jesus como teu Salvador e seja grato a Deus por tudo. Um cheiro no coração e